não existe, mas vamos lá para a meditação da nossa palavra. Já demos graças, já louvamos a Deus, já pedimos para que o Senhor fale conosco. Então você pode abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Nós começamos falando desse texto 2 semanas atrás, e quero nessa manhã continuar a meditar nele, baseado no que já conversamos 2 semanas atrás, trazer aqui para a mesa do Senhor essa reflexão tão importante dos nossos dias, referente à alegria. Diz o texto sagrado: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e nisso não há lei contra essas coisas. Nós falamos sobre esse texto algumas semanas atrás, apontando alguns ladrões da alegria. Falamos aqui sobre 4 pontos. Novamente vou falar sobre 4, porque é o meu número ideal de tempo. E uma vez que a gente conseguiu identificar esses ladrões da nossa alegria, que é a comparação, o controle, os prazeres imediatos e as situações angustiantes que podemos passar na vida, nosso alvo hoje é meditar sobre como podemos alimentar e nutrir a verdadeira alegria. Um dos pontos que nós conversamos 2 semanas atrás era que a verdadeira alegria, ela não é uma alegria baseada nas circunstâncias, nos momentos em que a gente vive, mas essa verdadeira alegria é um fruto, como nós acabamos de ler aqui, dado pelo Espírito Santo, que só pode ser produzido por Ele, e isso vem da consciência da graça que nos foi dada mediante a salvação em Jesus Cristo. Essa alegria nós sentimos ela quando abraçamos a fé, quando Deus nos oferece a salvação. Então nós sentimos aquela alegria, aquele entusiasmo. O salmista inclusive vai dizer isso: devolva-me, né, a alegria da tua salvação. Então a verdadeira alegria está baseada nessa consciência de graça, de que eu fui alcançado pelo Senhor. Então essa é a verdadeira alegria. Isso é nutrido, isso nós falamos, ele é alimentado por um relacionamento profundo, íntimo com Deus, mas ela pode ser roubada. E como nós falamos, nós mencionamos aqui 4 ladrões que podem roubar essa verdadeira alegria. Então ela não é uma emoção passageira, causada ali pela euforia da circunstância, pelo sentimento, mas é uma profunda sensação de contentamento e satisfação em Deus, nessa consciência de que eu fui alcançado pela graça e pelo amor, como nós acabamos de cantar aqui a última música. Então é uma resposta, essa verdadeira alegria é um fruto que nasce como resposta à bondade de Deus, à graça de Deus. E isso é o que deveria permanecer como coluna, como fundamento dentro dos nossos corações, independente da situação em que a gente vive. Independente se nós estamos vivendo momentos bons, momentos ruins, momentos angustiantes, independentemente se a gente não tem tudo que nós almejamos ter, independentemente se a gente vê a vida de outras pessoas que aparentemente, principalmente nessa era da internet, parecem ser melhores, independentemente da circunstância política que a gente vive no Brasil, o que deve sustentar a alegria é essa consciência, essa resposta à graça de Deus. Então a alegria em Deus é um presente precioso que a gente recebe, o fruto do Espírito, que nasce quando nós abraçamos a fé.
quando depositamos em Deus toda a nossa confiança, sabendo que Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege, independente da situação que a gente vive. Esse deveria ser o conceito para todos nós que confiamos em Deus. Qualquer outra coisa que substitua esse fundamento, ele torna-se um fundamento instável. É como a parábola que Jesus conta, né? Do homem que construiu a sua casa. Então, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, bate os ventos, as ondas, os vendavais, vem as enchentes, mas aquela casa continua a permanecer de pé. Porém, o homem que constrói a sua casa sobre a areia, que é um terreno instável, as mesmas circunstâncias vêm sobre ele, mas essa casa desaba. E é triste dizer, mas isso é um aspecto que a gente consegue enxergar na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos desabam justamente porque a sua alegria não está fundamentada em algo que é estável, não vem dessa consciência de graça, amor, perdão que Deus nos concedeu. Então, qualquer outra coisa que substitua essa consciência é um fundamento estável e torna-se suscetível a nossa vida, a nossa alegria ser roubada pelos ladrões, que nós já comentamos na outra semana. Como a gente sempre tem reafirmado aqui nos nossos cultos, frequentemente eu e o pastor Levi falam sobre isso, todos nós estamos procurando algo que preencha o nosso coração. Só que esse algo tem que ser genuíno e também duradouro. Então, a todo momento nós estamos nessa busca de preencher o nosso coração com algo profundo, genuíno e duradouro. E isso não é um desejo apenas do cristão, isso é um desejo que é universal. Todo mundo, o mundo inteiro, está procurando isso. O mundo, como eu já falei em outras mensagens, está com fome. O mundo tem fome. Nós temos o alimento. O alimento é o evangelho das boas novas. E o mundo então está buscando isso a todo momento. Está buscando essa alegria duradoura. Então nós deveríamos ser aqueles que têm a resposta para essa angústia, que têm a resposta para esse vazio. Nós devemos ser esses portadores que anunciam e alimentam esse vazio dentro do coração humano com algo que realmente é genuíno e duradouro. É por isso que John Piper é um dos meus velhinhos preferidos. John Piper vai dizer que o propósito mais sério do mundo é a alegria. Todo cristão deveria levar muito a sério a questão da alegria na sua vida, porque a mente de alguns cristãos se confundem quando se vai falar sobre isso. Algumas pessoas acham que é errado buscar alegria. Alguns têm esse conceito como se fosse algo oposto a tomar a cruz. Então eles imaginam que o fato da Bíblia falar que a gente deve tomar a nossa cruz, ele é contraditório com a experiência de alegria que podemos viver nessa vida. E nós, como cristãos, devemos levar muito a sério esse ponto, ao ponto de que tomar a cruz não é um fardo e nem é contraditório à experiência de alegria que podemos viver nessa terra. Porque João vai nos relatar a fala de Jesus, João capítulo 15, verso 11, vai nos dizer as palavras de Jesus o seguinte: tendo-nos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, alguns de nós temos a ideia de que se nós buscarmos a piedade, se buscarmos a santidade, ou se tentarmos viver uma vida cristã mais elevada, nós não podemos viver a experiência de alegria. Nós não podemos buscar essa alegria na terra, na experiência humana, como se fosse algo errado buscar a nossa alegria. Mas ao contrário disso, Jesus está dizendo: olha, eu vou lhes dar a minha alegria permaneça em vós, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, sem a alegria do Espírito, a alegria aqui, ela é manca, ela é falha. Mas isso não significa que eu não terei alegria aqui.
que eu não devo buscar a alegria aqui, que eu não devo experimentar uma vida alegre aqui. O que nós temos nas palavras de Jesus é uma unidade da alegria proveniente de Deus, que é, como eu disse, essa concepção de que Deus me alcançou, esse fruto do Espírito, essa consciência de que eu sou aceito por Deus, independente de quem eu seja, ou independente do que eu faça, unido à experiência de alegria que eu estou vivendo aqui nessa terra. Só a experiência de alegria não humana, ela é manca, ela é falha, ela é inconsistente, ela é insustentável. Mas se ela está alicerçada, se ela está construída sobre o fundamento que é Deus, ela pode ser completa. E é sobre isso que eu quero tentar esclarecer nessa manhã. Como que nós podemos regar? Como que nós podemos proteger? Como que nós podemos nutrir essa alegria que vem de Deus, para que possamos ter uma experiência humana de alegria plena, de uma alegria completa? Como podemos viver isso? Primeira coisa, a nossa alegria na experiência humana deve refletir a glória de Deus. Qualquer outra coisa que foge disso é uma alegria apenas momentânea, é uma alegria que não é nutrida pela alegria eterna, não é alimentada, não é fundamentada pela alegria eterna. Um dos textos mais conhecidos no meio evangélico que Paulo descreve, lá em Filipenses capítulo 4, é: alegrai-vos no Senhor, e outra vez lhes digo, alegrai-vos. Agora, o que ninguém talvez não saiba, que talvez muita gente não saiba, aliás, é em que circunstâncias Paulo escreve isso. Paulo ele não está rodeado por uma circunstância ideal, Paulo não está com uma conta abastada, Paulo não está com uma família perfeita, Paulo não está com os filhos criados na doutrina do Senhor, Paulo não está com um casamento perfeito, uma vida amorosa, equilibrada, com as suas emoções equilibradas. Não é essa circunstância em que Paulo está no momento em que ele escreve a carta aos Filipenses. Sabe em que momento que Paulo está? Numa prisão. E a prisão de hoje é muito diferente da prisão daqueles séculos, os primeiros séculos de Cristo. Não tem saidinha, não tem visita íntima, não tem comidinha, banho de sol, não tem isso. A prisão naquela época era num calabouço, faziam as necessidades ali mesmo. Era insuportável viver numa prisão. E aí Paulo escreve aos Filipenses: alegrai-vos. Quem é que pode escrever algo assim? Quem é que pode dar uma definição de alegria nisso, em meio a circunstâncias tão adversas que está enfrentando? Somente quem experimenta uma alegria que reflete a glória de Deus. Somente quem está alimentando a alegria verdadeira, uma alegria que é completa, uma alegria que transcende, ultrapassa os limites terrenos. É esse tipo de alegria que rega, que protege a nossa consciência para que a verdadeira alegria não seja roubada, não seja afetada. É uma alegria que começa em Deus, vive por Deus e termina em Deus, porque Ele é a fonte da alegria. É essa alegria que é fruto do Espírito, e como é um fruto, ela cresce, ela independe das circunstâncias. Mesmo numa prisão, Paulo encontra motivos para dizer: alegrai-vos. Agora, tem alguém que foi preso aqui? Não sinta vergonha. Ninguém de nós passou pela experiência de Paulo. Ninguém. E talvez nunca passaremos. Assim espero. Agora, quantos de nós, por circunstâncias muito menores, desconfiamos de Deus?
Por circunstâncias muito menores, duvidamos da sua bondade, benignidade e amor. Falo por mim. Quantas vezes nós não entramos em crises existenciais, emocionais, espirituais, por muito menos do que isso? Um dos ladrões que nós identificamos na mensagem anterior são os tempos difíceis. Paulo viveu situações adversas que talvez nenhum de nós viverá. Um dos seus textos bíblicos, em Coríntios, ele fala que ele chegou a desesperar da própria vida. Tamanha adversidade ele encontrou. E ele encontrou essa adversidade não por causa da experiência humana, mas ele encontrou por causa da proclamação do Evangelho. O que nós não encontramos hoje em dia. Talvez futuramente poderemos encontrar, mas hoje em dia o Brasil é um país aberto ao Evangelho. Você pode pregar, tá certo que tem algumas perseguições aí, mas não na situação de Paulo. Nós comentamos que as situações difíceis podem roubar a nossa alegria, mas nós aprendemos aqui com Paulo que a alegria plena ela pode ser vivida em qualquer circunstância, se essa alegria está refletindo a glória de Deus. Porque a alegria ela não está ancorada na situação, ela não se fundamenta na situação, ela está ancorada em quem Deus é, e é essa alegria que reflete a glória de Deus. É dessa forma que a alegria de Deus é manifestada, é justamente quando nós encontramos satisfação nele, não nas situações que nós estamos enfrentando, não nas benesses que a gente possa experimentar nessa vida, não nas circunstâncias favoráveis que a gente possa experimentar, aliás. A nossa alegria, quando ela se encontra satisfação em Deus, mesmo que a circunstância adversa venha contra nós, essa alegria diante da circunstância adversa refletirá a glória de Deus. Porque ela está ancorada em Deus. E é esse tipo de comportamento que alimenta, rega e nutre a verdadeira alegria. Paulo lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então perceba aqui a importância da gente glorificar a Deus. Perceba a importância aqui de nós encontrarmos satisfação somente nele. Perceba a importância de nós vivermos uma vida que reflita a glória de Deus. Quando nós fazemos de Deus a nossa maior alegria, nós mostramos para nós mesmos, que a gente acha que a gente mostra só para o mundo, né? Mas nós mostramos para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor que Ele é suficiente. Deus é suficiente. Somente Ele. Somente Ele alimenta a verdadeira alegria. Somente Ele protege essa verdadeira alegria de ser roubada. Porque Ele é a fonte que nunca seca. Ele é o rio que jorra as águas eternas do interior de todo aquele que crê. Quando nós fazemos de Deus, dele, a nossa suficiência, esse rio não pode ser barrado. É um tesouro que não perde o valor. É a alegria que não se perde diante das circunstâncias contrárias. Alegria em Deus. Alegria que pode enfrentar qualquer desafio e ainda assim, nos desafios, circunstâncias contrárias, pode dizer: alegrai-vos do Senhor. Salmo capítulo 37, um texto também bem conhecido, vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. O que é deleitar-se? A palavra deleite significa experimentar grande prazer, grande alegria com a presença de alguém. Quando nós temos esse grande prazer em Deus, quando nós temos esse grande prazer na sua salvação, na sua presença,
que habita em nós por meio do Espírito, todas as nossas perspectivas mudam, meus irmãos. A nossa visão de mundo muda. Nós deixamos de permitir que as circunstâncias ao nosso redor controlem a nossa alegria. E passamos a permitir que a fonte eterna, que é Deus, controle de fato a alegria verdadeira. É por isso que nas palavras de Jesus diz: eu vou lhes dar a minha alegria e a vossa alegria. Ou seja, o que você experimentar vai ser algo completo, não vai ser algo falho. O que você vai provar da experiência humana, com a minha alegria, com a alegria que eu vou colocar em você, com a alegria que vai permanecer em você, vai ser algo pleno, porque não vai depender do que você vive, não vai depender se você está doente, não vai depender se você perdeu o emprego, não vai depender se o seu casamento está bom ou ruim, não vai depender se os seus filhos estão da maneira que você gostaria, não vai depender se o seu cônjuge concorda com você ou não, que é raro, mas às vezes acontece, porque isso é circunstancial. A alegria plena que eu tenho para você é uma alegria duradoura, é uma alegria que não depende disso, é uma alegria que você encontra em Deus. E aí, quando você passa a viver por essa alegria, isso reflete a glória de Deus. Quando a nossa satisfação está nele, nós mostramos que ele é digno de todo louvor, e a nossa vida passa a ser um testemunho. Um testemunho que não depende da circunstância favorável. Um testemunho que fala somente da graça e do amor e do perdão que nos alcançou. As pessoas vão te perguntar o motivo da sua esperança. Existe um texto nisso, né? Pregue a palavra, seja pronto, esteja apto a responder àqueles que lhe perguntarem o motivo da sua esperança. Quando as pessoas estão olhando para nós, aliás, faça essa pergunta a si mesmo. Quando você olha para si mesmo, você tem esperança? As pessoas conseguem enxergar em nós esperança? Quando nós estamos passando por diversas situações difíceis, elas conseguem enxergar esperança em nós, ao ponto de perguntar: por que você não se abala com as circunstâncias, você está alegre, você ainda continua a louvar a Deus, no meio de situações tão difíceis? Esse é o momento que nós dizemos a fonte da nossa verdadeira alegria, uma alegria que reflete a glória de Deus. Essa é uma forma de nós nutrirmos, protegermos e alimentarmos essa alegria que vem de Deus. Mas um segundo ponto, uma outra forma de nós também alimentarmos essa alegria é servindo a Deus. Salmos capítulo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Música é uma forma de nós observarmos de fato como está o coração. Naqueles momentos mais sombrios da vida, a gente tem a tendência de ouvir músicas mais melancólicas, né? Mais com os tons, né? Os acordes mais graves. Porém, quando você está ali permeado de uma alegria, a tendência nossa, isso não é uma regra, mas é uma tendência, é de você ouvir músicas que têm tons mais alegres, acordes mais alegres. E o texto bíblico, Salmo vai dizer: servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cânticos. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, servir a Deus é uma fonte inesgotável de alegria. E infelizmente tem muitos de nós, que eu falo muitos de nós, não só aqui, mas a igreja como um todo, a igreja do Senhor, alimenta ainda uma ideia meio mesmo que subjetiva de que a alegria vem de nós sermos servidos.
de nós sermos acolhidos, de nós sermos amados. E por que eu digo que é subjetiva? Por causa do comportamento da igreja cristã. Porque o grande alvo da igreja, o trabalho, aliás, de Jesus, e o trabalho nosso como pastores aqui, é que toda a igreja, cada membro, ele esteja encaixado e vivendo de forma conectada, exercendo a sua função dentro do corpo, exercendo o seu dom. Não existe no corpo de Cristo membros passivos, sentados, que vêm para ouvir o sermão somente. Não existe, você não vai encontrar respaldo bíblico nisso. Todo mundo no corpo de Cristo deve exercer o seu dom e a sua função, deve estar conectado. E aí, quando eu falo no corpo de Cristo, isso tem um aspecto local, que é a nossa igreja aqui localmente, situada aqui no Jardim Paulista, mas também na cultura, na arte, na humanidade, porque o corpo de Cristo também está espalhado no mundo. Paulo vai escrever em Efésios, quando ele vai falar dos dons e vai falar da igreja, há um texto lá no verso 16 que ele diz o seguinte: faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, cada parte. Olha só, não é só os dons que estão lá no topo, que todo mundo acha que é o apóstolo, pastor, profeta lá. Não, cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, uma das maneiras de nós protegermos, nutrirmos e regarmos a alegria verdadeira é servindo alguém. O próprio Jesus diz que é melhor nós darmos do que recebermos. Então é melhor investir, é melhor se gastar, é melhor se doar do que você receber. Mas qual que é a mentalidade da igreja cristã? Receber. Eu preciso ser acolhido, eu preciso ser absorvido, amado, exaltado, elogiado. Ora, até no início da vida cristã, tudo bem. Mas à medida que você cresça ao ponto que você não precise mais dessas coisas, e você passe agora a depositar toda a sua fé no fundamento que é Cristo, do qual vem a alegria verdadeira, e a partir desse momento que você tem essa consciência, comece a servir. Como eu já mencionei aqui, veja um BO na igreja e diga: é meu, eu vou resolver. Veja um BO no mundo, amplie a sua visão agora para além das paredes institucionais locais. Veja um BO no mundo, isso aí é meu, isso aí eu vou resolver. Qual que é o BO no mundo que você se sente incomodado? Talvez Deus esteja te chamando para resolver isso. É isso que nos conecta ao ponto anterior: fazer tudo para a glória de Deus. Então, qual é o seu encaixe? Qual é o seu dom? Que talvez esteja enterrado aí, com medo do seu Senhor. Pegou o dom, pegou o talento e enterrou. Vou guardar aqui só para mim. Vou viver com isso daqui. Qual é esse dom, qual é esse talento, qual é essa ferramenta do que Deus te dotou para servir? Porque todos nós devemos estar encaixados, cumprindo a nossa função, nas palavras de Paulo, para que toda a comunidade, para que o corpo de Cristo cresça, se desenvolva, se torne saudável em amor. Não é apenas geograficamente na comunidade local, mas com outros cristãos, envolvidos em outras áreas da vida, na arte, na política, no seu trabalho. Qual é o seu dom para servir lá? É dessa forma que a igreja cresce, é dessa forma que você protege, rega a alegria verdadeira. Quando você contribui localmente e também de forma universal. Já falei aqui, algumas vezes, da minha preocupação, às vezes, das palavras que eu uso.
da forma como eu sou, às vezes um pouco mais firme, né? E falo umas coisas aí, deixa pra lá. Mas essa semana, conversando com uma pessoa, perguntando sobre duas pessoas que eu gosto, mas que eu já fui muito firme, já fui muito duro. E aí, a pessoa me relatando a história de como eles estão, os dois estão numa igreja. Poderia estar aqui, mas está em outro. Mas amém. O que nós somos, já falei aqui também, né? É o que o mundo precisa. E a gente não tem dimensão disso. Porque nós não, como eu falei na outra palavra, que um dos ladrões, né, da alegria é o controle. Nós não estamos no controle, irmãos. Então, às vezes, o fato de Deus me usar com um pouco mais de firmeza e falando algumas coisas que outros líderes ou pastores não falariam, é justamente a maneira como Deus quer me usar para que aquela semente fique ali e uma hora floresça. E isso contribui na minha concepção de serviço. Porque embora muitas vezes eu pense, não estou servindo da maneira correta, Deus usa até o que eu acho que é incorreto para abençoar alguém, para mudar a vida de alguém. E ter essa consciência traz contentamento no nosso coração, de que nós estamos servindo a Deus. Isso protege a verdadeira alegria. E qualquer outra coisa que as pessoas falem não pode roubar, porque o que vale é o fruto no final. É se o fruto nasceu, é se o fruto floresceu. O salmista vai nos chamar para fazer esse serviço. Mas não é fazer um serviço apenas de rito, é fazer um serviço com alegria. Isso significa que o nosso dom, que a nossa vocação, que o que Deus nos dotou para fazer não deve ser fruto de pressão, fruto de obrigação, mas fluir de um coração que encontrou prazer em fazer a vontade de Deus. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Você tem prazer no dom que Deus te deu, ainda que na sua mente pareça algo que é loucura? Como é que Deus pode usar um pecador como esse? Como é que Deus pode usar alguém dessa forma? Deus te chamou para isso. Agora me escute, eu não sei se os irmãos se lembram, no final do ano passado, que eu até pedi para o Levi, falei, Levi, eu quero ficar um tempo sem pregar, que eu quero refletir, pensar em algumas coisas. Os irmãos se lembram disso? E eu pensei que eu ia melhorar. Sabe o que aconteceu? A angústia aumentou. Pressão psicológica, emocional piorou. Porque não é fugindo do serviço que eu encontro a verdadeira alegria. Pelo contrário, a verdadeira alegria pode ser negada, resgatada, nutrida e protegida quando eu sirvo mais. É sendo alguém que está à disposição do serviço de Deus que eu protejo a verdadeira alegria de ser roubada. Não é fugindo dos irmãos, não é fugindo da igreja, não é fugindo do que Deus me chamou para fazer. Pelo contrário, é mergulhando de cabeça que eu encontro a verdadeira alegria. E me protejo de que o prazer imediato, um dos ladrões que nós mencionamos também na outra mensagem, roube isso. A gente tem em Jesus o nosso maior exemplo de serviço. Nas suas palavras, um homem que não veio para ser servido, mas para servir. E ele encontra alegria em cumprir a vontade do Pai. Aliás, é isso que Hebreus capítulo 12 vai dizer. Que por causa da alegria suportou o caminho de cruz.
quando nós não enterramos quem somos, quando nós não enterramos a nossa singularidade, que nós somos singulares, nós somos diferentes uns dos outros, temos personalidades, dons, vocações, pensamentos diferentes. Quando nós não enterramos isso na terra, mas servimos com o coração disposto, experimentamos a alegria que Jesus prometeu, uma alegria completa, um senso de missão, propósito como seus seguidores, uma alegria que está ligada à nossa vocação. Paulo vai escrever: tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Tudo, não é somente relacionado à igreja, mas tudo que você fizer, faça para Deus, sirva a Deus, sirva a humanidade, sirva o seu trabalho, sirva as pessoas, sirva o seu bairro, sirva a sua família, como ao Senhor e não aos homens. Sirva na política, sirva na arte, sirva na cultura pop. Todos esses aspectos da vida humana que a gente pensa que é apenas secular, são áreas em que nós podemos servir a Deus com os nossos dons e refletir os aspectos redentivos que irão apontar para Cristo. Nenhuma dessas áreas são redentivas, nenhuma delas tem a capacidade de nos trazer salvação, nenhuma delas tem a capacidade de nos livrar da culpa, de pagar a nossa dívida do pecado. Nenhuma delas, nenhuma dessas áreas tem o poder de fazer a expiação pelos nossos erros. Então não é político que vai nos salvar, não é a arte, não é a cultura pop, nada disso. Nada disso pode trazer verdadeira alegria. Agora, um outro ponto é que eu, como cristão, ao servir nessas áreas em que Deus colocou um dom na minha vida para servir, eu posso sim refletir os aspectos redentivos que apontam para Cristo. Alguém vai olhar para mim e vai ver naquilo que eu faço salvação, os aspectos da salvação. O que eu faço pode revelar através do meu serviço, através do meu dom, do meu servir, aspectos divinos. Isso quando reflete valores, princípios, quando estão apontando para algo que é maior. Como Paulo escreve aqui: fazei como ao Senhor. Então a igreja, por muito tempo, ela fez uma dicotomia, uma divisão do que é sacro e do que é profano. Mas biblicamente isso não existe. Se Deus nos confiou um dom, é para servir ao corpo e ao mesmo tempo servir ao mundo que Ele nos colocou. Então servir a Deus não está relacionado apenas ao que fazemos na igreja, mas envolve todas as áreas da nossa vida, com talentos, dons e quem somos no mundo. É essa alegria que nos conecta ao propósito eterno. Ao realizarmos as nossas tarefas, não como obrigações, mas com o coração como se fosse ao Senhor. É dessa forma, meus irmãos, que nós transformamos atos comuns em atos de adoração, que, como mencionei no primeiro ponto, revelam a glória de Deus. Então todo o serviço, todo o aspecto humano é uma oportunidade de nós revelarmos os aspectos redentivos de Deus. É uma forma de demonstrarmos o amor e a gratidão que Deus nos concedeu na sua salvação. E é isso que alimenta, é isso que nutre, é isso que protege e até em certo sentido multiplica a nossa alegria verdadeira, para se tornar, como nas palavras de Jesus, uma alegria completa. Então preste atenção aqui em mim. Se você está mal, se você está passando por uma situação difícil, ruim, ache alguém e sirva. Eu tenho certeza que em poucos dias ou até semanas isso vai mudar. Isso aconteceu comigo também, aconteceu conosco lá na igreja. Quando nós saímos da igreja, todo mundo arrebentado emocionalmente, todo mundo frustrado e até em certo sentido um pouco descrente da vida cristã.
E aí nós somos desafiados e resolvemos, mesmo com todas as feridas, cuidar uns dos outros. E é nesse cuidar uns dos outros que flui a cura e a alegria verdadeira pode ser florescida novamente. Está mal? Procura alguém para servir. Procura um BO para resolver. Procura alguém para cuidar. E isso já nos leva ao terceiro ponto, de como nós podemos nutrir e proteger a verdadeira alegria. É tendo companhias e relacionamentos. Esse é um ponto que a gente sempre menciona aqui também, né? Deus nos criou para a comunhão. Uma das maneiras mais profundas de provar, de experimentar alegria em Deus é experimentar as companhias e relacionamentos que Deus providencia para nós. As pessoas ao nosso redor, os irmãos inclusive, né, da família da fé, é uma providência divina para proteger e nutrir a verdadeira alegria. É através desses relacionamentos saudáveis com outros crentes que nós guardamos, se protegemos e nutrimos essa verdadeira alegria em Deus. Um dos textos também muito conhecidos, lá em Salmo 133, diz o quê? Como é bom e agradável viver em união, meus irmãos. Agora, eu não nego que haverá momentos difíceis, né, Letério? Não haverá conflitos, não haverá problemas. Mas olha aí para a carinha dessa pessoa que está do seu lado aí. Ela é a providência divina para proteger a sua alegria. É esse irmão aí, que talvez é o que você precisa, mas não está na embalagem que você gosta. Não está lá, você não queria ter um pastor gordinho, né? Tem um mais magrinho ali, você pode escolher. Mas é justamente o que você precisa. Agora, eu não nego também que não haverá momentos em que a gente precisa estar só com Deus. Vai ter, e a Bíblia nos orienta a isso, de contar somente com Ele, de ouvir Ele. Mas na grande maioria dos nossos momentos de vida, Deus vai regar, vai nutrir e vai proteger a nossa alegria completa através de companhias e relacionamentos. Quando Elias, foi o aniversário do Elias, né? Profeta, quando Elias estava lá em depressão na caverna, uma das formas de Deus tirar ele daquela situação foi: vai lá não me lembro agora o nome da cidade, mas vai lá e unge Eliseu como seu ajudante. Deus providenciou uma companhia para devolver ou tirar Elias daquela depressão. Uma providência divina. Deus sempre vai colocar alguém na sua vida, sempre vai ter um samaritano passando por lá, e o samaritano aponta para alguém que nós não queremos, que é alguém que é diferente de nós, que é alguém que é diferente do nosso conceito religioso, porque o que a gente quer é o profeta, o que a gente quer é o sacerdote. Lembra lá da parábola de Jesus? Passa ali o sacerdote, ninguém dá moral para aquele cara que está ferido ali. Mas quem é que ajuda ele? O samaritano. Alguém que era tido pelos judeus, né, nem como um irmão, né, nem da etnia ali, os judeus. Então foge do nosso conceito religioso, foge da nossa embalagem, do que a gente realmente quer. Mas às vezes Deus providencia o que você precisa numa embalagem que você quer para te nutrir, devolver ou proteger a verdadeira alegria, que é a alegria proveniente do Espírito. A vida cristã não foi desenhada para ser vivida isoladamente. A igreja, a comunidade dos santos, o corpo de Cristo, esse é o lugar onde nós encontramos apoio, esse é o lugar onde nós encontramos incentivo, esse é o lugar onde nós encontramos a alegria plena, na companhia, nos relacionamentos.
que vem através de palavras de motivação, sim, que vem através de lembranças, pessoas nos lembrando de quem nós somos, mas que também vem através de disciplina, correção, para corrigir a rota do nosso coração. O salmista vai destacar isso: quão bom, quão agradável, ou seja, há uma beleza, há um prazer de se estar em boas companhias, de se estar em bons relacionamentos. Então perceba que os adjetivos que Davi usa é agradável. Há uma versão que diz é revigorante, é preciosa a unidade dos irmãos. Então não é algo que nós deveríamos desprezar. Viver em harmonia não significa que nós vamos estar de acordo em tudo. Haverá opiniões diferentes, como as notas, de um acorde musical. Mas o que une esses acordes? A melodia. E o que une as nossas diferenças, os nossos dons, as nossas personalidades? O que nos une? Primeiro, a concepção de uma missão em Deus. Segundo, a oração. Uma igreja que está orando consegue, mesmo com todas as suas diferenças, viver de forma harmoniosa, assim como uma melodia consegue unir acordes e trazer um som agradável aos ouvidos. Se nós estamos conectados pela oração e pelo senso de propósito de missão, vivendo para a glória de Deus, refletindo a glória de Deus e os aspectos redentivos em tudo que a gente faz, como eu mencionei, nós iremos trabalhar e viver em alegria plena, juntos, como o salmista menciona: agradável, é revigorante, é preciosa. A nossa expressão externa de unidade revela a nossa unidade interna de propósito. Não é mera obrigação ter que vir ao culto, não é mera obrigação nós servirmos a Deus aqui de forma local. Deve ser agradável, deve ser harmoniosa. Nós devemos ser essa estrada livre, onde nós podemos ir, ter a liberdade de ir, de falar, de sermos quem somos, como também os outros terem essa possibilidade de entrar na nossa vida e ser quem é, falar, corrigir, nos exortar, nos orientar. É isso que a igreja primitiva vivia. Lá em Atos 2, como muitos gostam de exaltar, uma igreja que vivia em comunhão, mas essa comunhão era partilhada pela vida em oração. Havia alegria. Se você ver o texto lá, um dos aspectos da vivência em união é a alegria, irmãos. Olha como a alegria é um aspecto fundamental para a nossa experiência cristã. Onde há unidade, mesmo com a diversidade, aliás, só pode haver unidade onde há diversidade, porque onde há uniformidade não é unidade, é apenas concordância com o que se gosta. Mas onde há essa comunhão partilhada ali pela oração, fundamentada, alicerçada pela oração, nós podemos desfrutar de uma verdadeira alegria, uma alegria que é completa, uma alegria nas relações, uma alegria que evidencia, como eu falei na última mensagem, a boa saúde da igreja como um todo. Essa igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade, esses irmãos encontram alegria nas suas companhias. Esses irmãos são sustentados pelo Espírito Santo. E a coisa mais difícil na igreja, eu não encontrei nada mais difícil ainda, em todos esses anos de experiência de igreja que eu tenho, é a unidade. Aliás, começa na nossa casa, né? Estava conversando com uma pessoa ontem, falando isso para ele. A maior dificuldade da igreja é construir unidade. E que já começa no nosso lar, né? Porque às vezes nem no nosso lar nós temos unidade, né? Você não concorda com a esposa, com o esposo, os filhos, não concorda, aquela coisa. Tem
vários fights, né? Vários MMAs aqui. Uma das coisas mais difíceis. E é por isso que é tão atacada. Mas é só a unidade na diversidade que pode também nutrir, alimentar e trazer uma alegria plena. Isso nos mostra que como as companhias e os relacionamentos que Deus nos dá são providências para que a nossa alegria seja completa. Provérbios capítulo 27 diz que o óleo e o perfume alegram o coração. Assim é o doce conselho do amigo ao óleo. Os bons relacionamentos são presentes de Deus. As boas companhias são presentes de Deus. Quando nós temos amizades que a todo momento, estão nos incentivando, estão nos apontando para Cristo, a nossa alegria aqui plena, nossa alegria fundamentada no Espírito, ela é nutrida, ela é fortalecida, ela é protegida e ela não pode ser roubada. São esses relacionamentos que nos lembram ali a fidelidade de Deus. São esses relacionamentos que nos momentos de dúvidas nos lembram de um Deus fiel, nos acordam para a realidade de que Deus está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, inclusive das interações humanas, porque Ele também coloca pessoas na nossa vida, mas lembre-se, é Ele também quem tira. Como diz, eu li uma vez uma frase que fez muito sentido. Às vezes Deus tira pessoas da sua vida porque tem ouvido coisas que você não ouve. Então as boas companhias, os bons relacionamentos são providências divinas para proteger e guardar a nossa alegria. Mas os maus que Deus afasta às vezes, a gente nem sabe porquê, também são providências divinas para guardar a nossa alegria. Porque tem gente que rouba a nossa alegria, não tem, irmãos? Não tem. Tem pessoas que você conversar, você sai esgotado emocionalmente. É algo espiritual, parece. Parece não. É. E o quarto e último ponto, que protege a nossa verdadeira alegria, são a alegria nas coisas simples da vida. Então, geralmente eu falo sobre isso aqui também. No texto que Paulo escreve lá, alegrai-vos do Senhor, em Filipenses, versos um pouquinho adiante, ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, contrastando um pouco com aquilo que a gente mencionou na primeira mensagem, o primeiro ladrão, não sei se você se lembra, que é a comparação exacerbada que nós temos hoje em dia. A todo momento você vê lá nas redes sociais e você se compara o estilo de vida, compara casamento, compara bens, compara tudo, compara a alegria dos outros, inclusive com a sua. E isso rouba a alegria. Contrastando um pouco com isso, a verdadeira alegria não depende dos grandes acontecimentos e conquistas espetaculares que a gente obtém na vida. É esse conceito que Paulo traz aqui para nós em Filipenses. Eu sei estar contente, eu sei estar abatido, eu sei viver na abundância, eu sei a ter fartura, eu consigo conviver com isso, como eu também sei passar algumas necessidades. Eu consigo conviver contente na abundância, como eu também posso passar fome, porque nada disso me afeta. Nada disso me afeta porque Cristo me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, as coisas da vida, as coisas simples, obter alegria nas coisas simples da vida, é uma maneira de nós nutrirmos, protegermos e guardarmos a verdadeira alegria. Nós observamos que a Bíblia, ela nos apresenta, e nela também é encontrada em muitos textos,
a alegria nas pequenas coisas da vida, nos momentos cotidianos. Se nós tivermos esse olhar bíblico, nós iremos olhar a vida e perceber a vida com o coração certo, com o coração correto. E qual é a maneira de perceber a vida? É perceber que tudo nos foi dado por graça. O que nós temos é graça. Então eu sei viver contente na abundância, como também sei viver contente na escassez, porque eu nem merecia a escassez. Eu merecia morrer de fome. Mas pela graça ainda eu consigo ter algumas coisas mesmo com dificuldade. Consigo olhar a vida com um olhar da bondade de Deus, com um olhar do cuidado de Deus. Paulo escreve aqui nesse verso e nos ensina a estarmos alegres, a estarmos contentes em qualquer circunstância da vida. É isso que ele menciona. Sem estar contente, sem estar alegre na abundância e na escassez, sem ter alegria na fartura como na necessidade. Tem um cara que eu sigo lá no Instagram, ele chama Cezita. Não sei se vocês conhecem. Ele dá dicas sobre economia. Então, tem um canal lá no Instagram chamado Economic. Eu gosto desse cara porque é um cara que morava em São Paulo, trabalhava na Faria Lima, ganhava lá os seus 20, 25 mil por mês, tinha carrão, casona. Aí eu não sei se ele é cristão ou não menciona isso. Mas em vários vídeos dele, ele conta que ele largou tudo isso, porque havia uma angústia no seu coração sem tamanho. Vem de uma família abastada, vem de uma família que não é uma família, é uma família de classe média alta, mas ele larga tudo isso para ir morar lá no interior da Bahia, num sítio, com um Ninho 94. Larga o carrão, larga a casona, larga a cidade grande, larga o trabalho que talvez todo mundo gostaria de ter, ele é economista, na Faria Lima, para viver lá no interior da Bahia, num sítio, num carrinho, talvez nenhum de nós tenha aqui. Largou tudo para morar no interior. E ele fala de uma vida simples. Todos os vídeos dele, quase todos aliás, ele conta isso, como se fosse um testemunho. E ele fala que ele encontrou nessa vida simples uma vida mais livre da ansiedade, uma vida alegre, uma vida mais contente. Isso é um aspecto divino, irmãos. Lembra que eu falei aqui de nós fazermos as coisas, mesmo que no mundo, com aspectos redentivos? Isso aponta para algo que é maior, que é transcendente, que é algo que é eterno. Não é isso que Jesus fala lá quando ele está falando sobre a ansiedade, e ele diz: não vos preocupeis com coisas, com nada nessa vida, mas observai. Observai o que? Os pássaros, os lírios. Observe as coisas simples da vida. Para um pouquinho a sua rotina, sua correria, comece a observar as coisas simples da vida. Vê como que Deus sustenta ela. A exortação de Jesus casa muito bem com o testemunho desse rapaz, de encontrar alegria nas coisas simples da vida, encontrar alegria numa refeição compartilhada, encontrar alegria na observância do nascer ou do pôr do sol, ou encontrar alegria até mesmo no fato de você respirar de forma profunda um ar fresco, não tão fresco, por causa das queimadas, mas respirar. Quando Jesus está falando, para um pouquinho e observa os lírios, Ele está nos dando a oportunidade de experimentar a alegria plena
que vem das coisas simples. Quando os nossos olhos estão fixos nas coisas eternas, não no prazer imediato, que é um dos ladrões que nós mencionamos também na palavra passada, mas quando estão firmes nas coisas eternas, nós temos a capacidade de parar e observar as coisas simples e ver a beleza e a graça nos pequenos detalhes da vida. Os pequenos detalhes. Talvez o que muitos de nós perdemos é essa capacidade de parar e observar os detalhes da vida. E é por isso que perdemos a capacidade de ainda crer em Deus que é soberano sobre todas as coisas, tanto as grandes como as pequenas, e que diariamente nos chama para viver em gratidão e alegria nas pequenas coisas, nas pequenas bênçãos que Ele nos provê, mas que em muitos casos nos passam despercebidos. Separei alguns textos aqui que refletem essa importância de não se apegar às grandes coisas, mas de valorizar as pequenas. 1 Timóteo, Paulo escreve: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, nada poderemos levar dele. Por isso, olha só, Paulo escreve: tendo que comer, com o que nos vestir, estejamos com isso contentes, satisfeitos, alegres. Mateus capítulo 5, texto que eu mencionei, Jesus: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam, contudo vosso Pai celestial sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Salmo 37:16: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ricos. Lucas 12:15: e disse Jesus falando: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vida simples. E Eclesiastes 3:13: todo homem, pois, coma, beba e goze de todo o bem do seu trabalho, porque isso é um dom de Deus. Irmãos, a alegria nas coisas simples é um dom de Deus. Eu acho que todos nós, inclusive nós aqui, eu, pastor Levi, todos nós, acho que ninguém se isenta disso. Devemos aprender a reconhecer e valorizar as pequenas coisas da nossa vida, porque isso nutre, isso alimenta, isso protege a verdadeira alegria de ser roubado. E isso torna a experiência da alegria completa muito mais plena. Sabe de algo? Às vezes, não experimentar a grandeza ou uma conquista enorme é uma providência divina do Senhor para proteger a verdadeira alegria. Às vezes, não nos dar o que nós desejamos ou sonhamos é uma providência divina. Quem sabe? Isso somente Deus e você pode perceber. Hoje eu olho para alguns fatores da minha vida, algumas áreas da minha vida em que eu gostaria de ter sucesso e não tive, e olho como uma providência divina. Deus não permitiu que eu tivesse para proteger a verdadeira alegria do meu coração, que é a alegria que Ele pode me dar. Isso pode nos levar a saber que as melhores coisas são fruto do seu cuidado por nós. Com a cultura da ostentação, nós temos um grande problema oculto. A gente parou de observar os lírios e as aves do campo. Nós perdemos a percepção do cuidado de Deus naquilo que é simples. E com isso, perdemos também a verdadeira alegria dos momentos simples.
E aí quando a gente para, e volta a observar as coisas simples, voltamos a regar, a nutrir e também a proteger a verdadeira alegria. Essa verdadeira alegria que é prometida por Jesus. Uma alegria plena, uma alegria que é completa, uma alegria que é um dom de Deus na salvação. Que isso permeie o meu e o seu coração, meus irmãos. Que viver para a glória de Deus, que servir com aquilo que você tem e é, que encontrar alegria nos momentos simples da vida, junto com companhias e relacionamentos saudáveis, possam proteger essa alegria dada por Deus na salvação, que talvez um dia ou em algum momento foi roubada, mas a boa nova é que ela é um fruto, e se é fruto, ela pode ser nutrida, regada e voltar a florescer. Talvez algum ladrão roubou essa alegria do seu coração, roubou pela necessidade de controle, roubou pelos prazeres imediatos, roubou por causa da comparação exacerbada, roubou pelos momentos difíceis que você enfrentou. Mas a boa nova é que ela é um fruto, e se você passar a viver, talvez existem muitos outros pontos que a gente poderia compartilhar, mas se você passar a viver por pelo menos esses 4, que é viver para a glória de Deus, encontrar algo que você possa servir, encontrar bons relacionamentos e não se isolar, e encontrar nas coisas simples a alegria, esse fruto da alegria comece a florescer novamente, possa ser alimentada, nutrida e tornar-se novamente o fundamento que te leva para a alegria plena. Amém? Então que Deus nos dê a graça de viver isso, experimentar isso e não perdermos mais isso. Feche os seus olhos.